temos o grupo funcional de cada família. E depois vamos ter aqui um exemplo. Então, as famílias que vocês têm que conhecer são a família das cetonas, a família dos aldeídos, a família dos álcoois, a família dos ácidos carboxílicos e ainda temos a família das aminas. O grupo funcional das cetonas e dos aldeídos estruturalmente é o mesmo, que é um carbono que tem uma ligação covalente dupla para um oxigênio com mais duas ligações. Em termos de grupo funcional, de designação, este grupo chama-se o grupo carbonilo, mas o grupo carbonilo pode ser designado por grupo formilo se for nos aldeídos. Mas se lhe chamarem carbonilo, está certo. Depois temos os álcoois. No álcool, nós vamos ter o grupo OH, é como se fosse uma molécula de água que perdeu um hidrogênio e essa ligação foi feita para um carbono, ok? Uma cadeia carbonada. Este grupo tem um nome, é o grupo hidroxilo. No ácido carboxílico é a junção dos dois grupos, do hidroxilo e do carbonilo. Portanto, vamos ter o grupo carbonilo, que é C-O, com o OH. E, finalmente, no grupo amina, nós temos um azoto que está ligado a hidrogénios ou então a cadeias de carbono. Não podem ser os três hidrogénios, porque senão, obviamente, não era uma amina, havia de ser o amoníaco, ok? Portanto, teremos, imaginem, tem aqui um carbono, depois podemos ter hidrogénios ou tudo carbonos. Ora, em termos de exemplos, no caso das cetonas e dos aldeídos, uma forma boa para nós sabermos quando é que é um aldeído ou quando é uma cetona é que o grupo carbonilo num aldeído está ligado a um carbono da extremidade da cadeia de carbonos. Enquanto, se for na cetona, não está no carbono da ponta. Como é que nós podemos... Uma cetona pode ser, por exemplo, isto. C-O. E aqui vamos ter um CH3 e um CH3. Ok? O carbono onde está o grupo carbonilo não está na extremidade da cadeia. Mas se for um aldeído, já teria o CH3 com o CH2, com a C-O e aqui com o H. Okay? Então o carbono onde o carbonilo está ligado é o carbono na extremidade da cadeia. Se for um álcool, pode ser, por exemplo, o CH3, o CH2 e o C ligado ao grupo OH. E aqui temos de ter um H2, cada carbono tem que ter 4 ligações, não é? Se for no ácido carboxílico, pode ser, por exemplo, o CH3 ligado a um CH2, ligado a uma C-O, ligado ao grupo OH. E se for, por exemplo, uma amina, temos de ter, por exemplo, aqui um hidrogênio, aqui um CH3 e aqui um CH2 com um CH3. Os grupos funcionais nas moléculas de etanol. Ora, no etanol temos o grupo que é o hidroxilo, que vem do álcool, que é o grupo OH. E no ácido etanóico, se é um ácido carboxílico, então o grupo é o grupo carboxilo. Então, hidroxilo e carboxilo será esta opção. Então, vamos à molécula de etanol. Eletrões ligantes de pares. Temos um par, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os não ligantes? Aparentemente aqui não está nada, pois, mas nesta representação estrutural em 3D, não se representam os pares não ligantes, apenas os ligantes, ok? Então nós sabemos que os oxigénios têm sempre 2 pares não ligantes. Portanto, temos 2 não ligantes com 7 pares ligantes. Portanto, será a opção D. Em solução aquosa, o ácido etanóico ioniza-se parcialmente, originando o íon acetato e o íon hidrónio. Esta reação é traduzida por isto que cá está. Após a ionização à temperatura T, uma solução de ácido acético tem um pH 2,6, determina a concentração do ácido no equilíbrio. Então, nós sabemos que, primeiro, se o pH é igual a 2,6, isto significa que a concentração do íon H3 ou mais, que é igual a 10 elevado a menos pH, será igual a 10 elevado a menos 2,6. 10 elevado a menos 2,6, isto dá 2,51 expoente menos 3, portanto, era 2,51 a expoente menos 3 mol por litro. Agora, a partir desta concentração, eu sei que esta concentração é também igual à concentração do íon acetato,
que é o CH3COO-, uma vez que a proporção estequiométrica do acetato e do íon hidrónio é a mesma. Então já tem a concentração de duas partículas no equilíbrio. Utilizo agora a expressão da constante de equilíbrio do Ka, que é igual à concentração do CH3COO- no equilíbrio, concentração do H3O- no equilíbrio e a concentração do CH3COOH no equilíbrio. Portanto, isto vai dar o Ka, que é de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, será igual a 2,51 expoente menos 3 ao quadrado sobre a concentração do CH3COOH no equilíbrio. Logo, o que eu quero determinar, a concentração do ácido no equilíbrio, será igual a, então, é este valor ao quadrado a dividir por 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, que dá cerca de 0,35 mol por litro. Qual as opções? Apresenta um par conjugado ácido-base, resultante da ionização do ácido em água. Um par ácido-base, estruturalmente, são partículas que diferem apenas num íon H+, o que significa que só pode ser a opção A. Fazendo reagir etanol com ácido etanoico, obtém-se o etanoato de etilo e água no equilíbrio que é traduzido por este. Sempre que a água, por ser o solvente, está presente no sistema numa quantidade tão maior por comparação com os outros constituintes, que mesmo que a água reaja, ora se forma, ora se consuma, a concentração da água será praticamente constante. Então eu aí vou omitir. Portanto, se eu tivesse as outras substâncias aquosas e a água, então a água aqui, além de ser reagente, era também um solvente. E, portanto, a concentração era constante. Mas aqui não, reparem, estão líquidos. Portanto, o que significa é que o quociente será igual à concentração do etanoato, que é o CH3COO CH2CH3, vezes a concentração da água, a dividir pela concentração do CH3CH2OH, portanto, que é o álcool, e a do ácido, que é o CH3COOH. Portanto, vamos excluir. Quando se faz qualquer coisa, o quociente da reação passa a ser... Os catalisadores são substâncias que aumentam simultaneamente a velocidade da reação direta e inversa. Um catalisador tem interesse em ser utilizado porque, como o equilíbrio se alcança mais rapidamente, significa que eu irei demorar menos tempo até alcançar o equilíbrio e eventualmente vamos poupar energia. E, portanto, essa é a função do catalisador, é acelerar a reação química. Portanto, se eu adicionar um catalisador, eu não vou alterar nem a constante nem o quociente. E, portanto, excluímos aqui a adição de catalisadores. Então será quando se remove água. Portanto, a alteração tem que ser remover água. Se eu remover água, o que é que vai acontecer à concentração da água? Irá diminuir. Se a concentração da água diminui, o quociente diminui. Ora, era uma situação que inicialmente era um equilíbrio. Ou seja, a constante de equilíbrio e o quociente tinham o mesmo valor. Se, entretanto, o quociente, por alteração que foi imposta, vai diminuir, então a constante passou a ser maior que o quociente. Ou seja, o quociente passou a ser menor que a constante de equilíbrio. Portanto, será a opção C. Portanto, nós temos o reagente limitante. O reagente limitante calculamos a quantidade. Com a quantidade do reagente limitante calculamos a quantidade esperada do produto. Com a massa formada calculamos a quantidade obtida. E com a relação dos dois calculamos o rendimento. Vou calcular a quantidade inicial de CH3COOH, que será igual à massa sobre a massa molar. A massa é de 40, a massa molar é de 60,06 e isto é aproximadamente 2/3. Quantidade esperada para o CH3COO, CH2CH3 andará também próxima dos 2/3. Isto porquê? Porque a estequiometria da reação era de 1 para 1. A quantidade obtida de CH3COO, CH2CH3 será igual à massa obtida sobre a massa molar. É claro que vocês aqui também podem calcular com a quantidade esperada, a massa esperada e fazer a relação de massas, ok? Mas dá exatamente o mesmo tipo de cálculo. Portanto, a massa obtida é também de 40, a massa molar é de 88,12 e 40 a dividir por 88,12 dá um total de 0,454. 0,454 mol. O rendimento será igual ao quociente entre a quantidade obtida e a quantidade esperada. A quantidade obtida é 0,454
sobre 2 terços, isto tudo vezes 100. Portanto, este valor a dividir por 2 terços vezes 100, um rendimento de 68%. Estão registadas temperaturas aproximadas de fusão e de ebulição de duas substâncias termométricas. Uma substância termométrica é uma substância que dilata quando é aquecida. E, ao dilatar, se eu conseguir estabelecer uma relação entre a variação do volume dessa substância e a temperatura, eu consigo medir a temperatura através da variação do volume da substância. Portanto, é uma forma de o fazer. Uma vantagem do uso do etanol como substância termométrica, então a ideia é a seguinte: o etanol abaixo de menos 114 é um sólido. A água abaixo de 0 já é sólida, acima de 100 já será um vapor, é um gás, e aqui também. O que significa que eu não poderei usar o líquido água para medir temperaturas abaixo de 0, assim como não posso utilizar para medir temperaturas acima de 100, porque aí a substância não está no estado líquido. Qual é a vantagem de utilizar o etanol? É que o etanol só solidifica a partir da temperatura de 114 graus negativos. O que significa que eu conseguiria medir no intervalo de temperatura de menos 114 até 0, coisa que não era possível fazer com água. Portanto, será esta a opção. A verificação experimental de que a resistência elétrica de certos metais variava com a temperatura permitiu o desenvolvimento dos termómetros de resistência. Uma termorresistência pode ser construída enrolando o fio de cobre, que posteriormente é percorrido em corrente elétrica. Portanto, vou descrever. Essencialmente nós temos isto. Imaginem que nós temos um fio, ok? Este fio é enrolado, e agora vamos imaginar que o fio vai estar ligado a uma fonte. Introduzo aqui um amperímetro para medir a corrente, um voltímetro para medir a diferença potencial, e o fio é mergulhado no líquido. Ora, quando o fio está em contacto com o líquido tempo suficiente, o que é que vai acontecer? Fica equilíbrio térmico. Vai aquecer, vai arrefecer, fica a temperatura a que está o líquido. E, em função da temperatura, o que vai acontecer é que os materiais, sobretudo os metais, apresentam resistências diferentes em função da temperatura a que se encontram. Okay? E então é exatamente o que é que eu vou fazer. Eu meço a resistência e, em função da resistência, eu vou calcular o valor da temperatura. O que é que me diz aqui? Aqui diz-me que, primeira pergunta, qual dos esquemas pode representar o circuito elétrico do termómetro de resistência? Então, olha, não posso ter o voltímetro em série. Então, não posso ter o voltímetro em série nem o amperímetro em paralelo. Okay? Esta aqui está correta, a montagem. Aqui temos o amperímetro que está em paralelo e aqui temos o voltímetro em série. O gráfico mostra a reta de calibração de uma termorresistência. Admita que o fio de cobre apresenta um comportamento óhmico e que depois de entrar em equilíbrio térmico com o líquido é atravessado por uma corrente de 36,9 mA, sujeito a uma diferença potencial de 3 V nos seus terminais. Determina a temperatura do líquido. Então vamos começar, se vocês repararem, se vai ser possível estabelecer uma relação entre o valor da resistência e o valor da temperatura. Então vou começar por descobrir o valor da resistência. Então, a resistência será igual à diferença potencial a dividir pela corrente que atravessa a resistência. A diferença potencial é de 3,00 a dividir por 36,9 vezes 10 elevado a menos 3. 3 a dividir por 0,0369. Isto dá 81,3 ohm. Agora, como é que eu consigo encontrar a reta de calibração entre o valor da resistência e o valor da temperatura? Vamos determinar a função afim que melhor se ajusta a isto, não? A equação da reta. Então o que é que eu vou fazer? Nós sabemos que a função afim é y igual a de x mais b. O a é o declive, o b é a ordenada na origem. Como é que eu calculo o declive? O a vai ser igual ao quociente entre a variação de temperatura a dividir pela variação da resistência. Ora, para os pontos que cá temos, a variação de temperatura será igual a 100 menos 0 e a da resistência 99,8 menos 68,9. Menos 68,9 dá 3,24. Ok? E calculamos o declive. Eu sugiro, apesar de que nos cálculos intermédios vocês não têm que apresentar forçosamente as unidades, eu sugiro que as coloquem. Um declive tem unidade, que é do numerador sobre o denominador. Neste caso, o declive terá que unidade? Será graus Celsius por hora. Certo?
Agora, qual é a ordenada na origem? Eu, para calcular a ordenada na origem, é bastante simples. É assim, se nós extrapolarmos o gráfico, nós percebemos que a ordenada na origem vai dar aqui um valor negativo. Mas como é que eu calculo? Já tenho o declive, arranjo um par ordenado e vou buscar o valor da ordenada na origem. Ou seja, como a expressão é temperatura é igual ao declive vezes o valor da resistência mais a ordenada na origem, então vou escolher, por exemplo, este ponto aqui. Okay? E digo assim, a temperatura, que é de 100, é igual ao declive, que é 3,24, vezes o valor da resistência, que é 99,8, mais a ordenada na origem. E a ordenada na origem passa a ser então igual a 100 menos o 3,24 vezes o 99,8. Está a menos 223. Okay? Já agora, a ordenada na origem é uma ordenada que está na escala de temperatura, então será menos 223 graus Celsius. E agora, com a ordenada na origem e com o valor do declive, com o valor da resistência, substituindo a função, vou calcular a temperatura. E então isto vai ficar que a temperatura será igual a 3,24 vezes 81,3 menos 223. Então, o valor lá anterior, que é este, vezes o 81,3 menos o 223. Isto dá 40,1. Pronto, e calculo. Assim. Do ponto de vista conceitual, pessoal, determinar a função afim, quando é que isso se aprende? Sétimo ano? Oitavo ano? Eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que era no sétimo ano, que eu julgo que me lembro de estar com a minha filha esta parte. Ok? Onde é que a malta se enganou aqui? Fez uma porção direta. Fez assim. Calculou a resistência e depois fez. Se para 99,8 está para 100, então para 81 está X. Qual é o erro disto? Esta proporção só poderia ser feita se fosse uma proporção direta. Isso implicava que o segmento da reta tinha que passar na origem. Uma solução alcoólica é armazenada numa garrafa de vidro. Pessoal, uma solução alcoólica é uma solução cujo solvente é álcool. Okay? Um feixe de luz que se propaga na solução alcoólica sofre um desvio na sua direção de propagação ao atravessar a superfície de separação entre a solução alcoólica e o vidro. Então, em primeiro lugar, qual é a fronteira do nosso sistema? A fronteira do sistema está aqui, não é? O que é esta fronteira do sistema? É a linha de separação entre dois meios diferentes de propagação da luz, que têm velocidades diferentes com índices de refração diferentes. Portanto, está aqui a separação do vidro para a solução. Esta é a linha normal e os ângulos marcam-se em relação à linha normal. Portanto, preciso calcular este ângulo cá. Então vamos a isso. Este ângulo, que é o ângulo de incidência, será igual a 90 menos 63, que dá 27 graus. E agora vou aplicar a lei de Snell. Então fica o índice de fração do meio 1 vezes o seno do ângulo do meio 1 é igual ao índice de fração do meio 2 vezes o seno do ângulo do meio 2. O nosso objetivo é determinar o valor do índice de fração do meio 1, que é o da solução alcoólica. Então vai ficar que o índice de fração do meio 1 vezes o seno de 27 graus é o do preciso do meio 2, só que eu não tenho. Mas diz-me que no meio 2 a velocidade de propagação da radiação é de 1,97 a 48. Então o que é que eu vou fazer? Vou determinar o índice a partir da expressão que é índice de refração será igual a C sobre V. Então fica 3 vezes 10 elevado a 8 a dividir por 1,97 vezes 10 elevado a 8 vezes o seno de 24 graus. Okay? E daqui calculo o índice de fração do meio 1, que dá. Então deixa-me só ver aqui, está em graus, já está certo. Então temos 3 vezes 10 elevado a 8 a dividir por 1,97 vezes 10 elevado a 8 vezes o seno de 24, ok? Isto tudo a dividir pelo seno de 27 graus.
Isto dá 1,36. A presença de etanol no indivíduo pode ser detectada por diferentes métodos. Um dos métodos envolve um alcoolímetro. No alcoolímetro, o etanol presente no ar expirado reage com o dioxigênio presente no ar, sendo convertido em ácido etanoico. Esta reação pode ser traduzida por esta equação química. Considere que o ar tem 21% de oxigênio, o volume molar de um gás, à temperatura e à pressão que ocorre a reação é de 24 cm3 por cada mol. Qual das expressões permite calcular o volume de ar necessário à reação completa de 0,0275 grama do álcool? Então, vamos só fazer o esboço do raciocínio. Esta massa é a massa desta espécie. Portanto, eu com a massa e com a massa molar calculo a quantidade. De acordo com a reação, a estequiometria entre os reagentes é de 1 para 1. Portanto, a quantidade necessária de O2 será a mesma. Com a quantidade de O2 e com o volume molar, eu consigo calcular o volume do O2. E para calcular o volume do ar, o erro vulgar aqui é depois calcular em 21% o volume do O2. Mas não, porque o O2 é que é 21% do ar. Então a proporção é, se o O2 é 21% do ar, então qual é o volume de ar que contém o volume do O2 que eu calculei? Eu tenho a massa do álcool. Vou calcular a quantidade do CH3CH2OH. Isto dá a massa, que é o 0,0275, a dividir pela massa molar, que é de 46,08 mol. Então já sei que esta quantidade é igual à quantidade do O2. Então, já sei que o volume do O2 será igual à quantidade vezes o volume molar. Então dá 0,0275 sobre 46,08 vezes 24. Este é em decímetro cúbico. E este valor é que já é 21%. E nós vamos calcular quanto é que é 100%. Então dizemos que se 0,0275 sobre 46,08 vezes 24 corresponde a 21% do volume de ar, quanto é que corresponde a 100%, que é o ar? Portanto, este x será igual a 0,0275 sobre 46,08 vezes 100 a dividir por 21. E isto é vezes 24, claro. Isto dá quanto? Será a opção B. Um condutor ingeriu 2 canecas de cerveja, contendo cada uma meio litro, com 5,2% em volume de álcool. Uma hora depois, o condutor foi submetido a uma análise laboratorial, tendo sido detectados 0,64 grama de álcool por litro de sangue. Portanto, isto já é uma hora depois. Considere que nem todo o etanol ingerido chega à corrente sanguínea. O condutor tem 6 litros de sangue. O seu organismo removeu, durante essa primeira hora, 8,5 grama do álcool. E a massa volúmica do álcool é de 0,789 grama por centímetro cúbico à temperatura e pressão do organismo do condutor. Mostra que 30% da massa do álcool que foi ingerido chegou à corrente sanguínea durante a primeira hora. Então vou fazer uma coisa muito simples. Eu vou calcular, com estes dados, em primeiro lugar, o volume que foi ingerido de bebida, que é de 2 vezes 0,5, isto dá 1 litro, e 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. Agora, vou calcular o volume de álcool que foi ingerido. É 5,2% de 1000 centímetros cúbicos, que são 52 centímetros cúbicos. E agora vou calcular a massa de álcool que foi ingerido. Portanto, é a massa volúmica vezes o volume. Ora, a massa volúmica é de 0,789 vezes um volume de 52. Então, 789 vezes 52 dá 41 gramas.
Okay? Isto foi o total ingerido. Passado 1 hora, quanto álcool é que esta pessoa tem no sangue? Então chegamos aqui, diz-me que ele tem 6 litros e foi detectado 0,64 grama por cada litro. Portanto, a massa de álcool no sangue será igual a 6 litros com 0,64 grama por cada litro, isto dá 3,84 grama. Okay? Isto é o que está no sangue passado 1 hora. Mas ao longo dessa hora já tinha sido excretado 8,5 grama. Portanto, qual é a massa de álcool no sangue? O total. Tem que ser 3,84 mais 8,5. Isto dá 12,34 gramas. Como temos a massa total que foi ingerida, que ficou no sangue, e temos a massa total que o senhor consumiu, vamos calcular a percentagem em massa do álcool que chega à corrente sanguínea. Portanto, a percentagem de álcool que chega à corrente sanguínea, então será 12,34 num total de 41 vezes 100, isto está muito próximo de facto de 30%. Na presença de CH3COH, ora, se esta substância está presente, esta reação vai ocorrer e vai-se formar este composto. Portanto, o composto era cor laranja, vai-se gastar, vai ficar verde. Então, na presença de álcool, passamos a ter predominante a cor verde, não é a cor laranja. E agora, é oxidante ou é redutor? Vamos para aqui os números de oxidação. O número de oxidação do crómio é de 3. Aqui, no dicromato, o do oxigênio é de menos 2. 7 vezes menos 2 dá menos 14. Okay? Mas como a partícula fica com uma carga de negativa, então os dois cromáticos, têm que ter a carga total de mais 12. Portanto, cada um é de mais 6. Ou seja, daqui para aqui, nós temos uma redução, certo? Se temos uma redução, então esta espécie é um redutor e esta espécie vai ser um oxidante. O que significa que será verde e oxidante. O tempo de reação é o intervalo de tempo entre a geração de um estímulo visual, auditivo ou outro e a resposta motora. Na condução sob o efeito de álcool, há um aumento do tempo de reação e, consequentemente, o risco de acidentes rodoviários. Um condutor, ao observar um obstáculo na estrada, reage e coloca o pé no travão até imobilizar o veículo. Consegue ter zero o instante em que o condutor observa o obstáculo. Na figura apresentam-se os gráficos do módulo da velocidade de um condutor em função do tempo, quando estava sóbrio e quando se encontrava sob o efeito de álcool. Portanto, se com o efeito de álcool o tempo de reação é mais tardio, significa que a pessoa vai demorar mais tempo a travar, logo o movimento será uniforme mais tempo. Quando a pessoa trava, o movimento passa a ser retardado. Significa que este intervalo daqui até aqui é o aumento no tempo de reação. E a distância que ele vai percorrer a mais, não é nada mais, nada menos do que esta área. Uma vez que a área do gráfico da velocidade corresponde ao deslocamento ao espaço percorrido. Portanto, o ΔX, neste caso, será igual a 25 e nós daqui até aqui temos 0,1, 0,2, 3, 4, 5, 6, 0,7 segundos. Portanto, 25 vezes 0,7, isto dá 17,5 metros. Ok? Portanto, será a opção C. Considera a experiência que permite estimar o tempo de reação de uma pessoa. Uma pessoa segura a extremidade de uma régua posicionada verticalmente enquanto outra pessoa coloca a mão na parte inferior na marcação 0 sem a segurar. A pessoa A larga a régua e a pessoa B, se alterar a posição da mão, segura. Considera desprezável a resistência do ar, portanto temos aqui queda livre. Deduz a expressão que permite estimar o tempo de reação com base na medição efetuada nesta experiência. Portanto, a régua tem movimento acelerado e então a equação para o movimento uniformemente acelerado será y igual a mais ou menos o y0 mais ou menos o v0 vezes t mais ou menos o meio da aceleração que vai ser o g vezes o t quadrado. E agora aqui vamos ter que ter identidade das grandezas. Isto é, primeiro,
o corpo parte da origem, certo? Se parte da origem, 0. Parte do repouso, 0. O que é que vocês vão medir? A posição onde a pessoa segura na régua. Medem o Y. Este é o que é medido. E este valor que vai ser medido vai ser um valor positivo ou negativo. Quando seguram a régua, o 0 está em baixo, quando a pessoa segurar, vai segurar no Y 20, 30 cêntimos, valor positivo. Então, se este valor Y é um valor que é maior que 0, se o primeiro membro é maior que 0, o segundo também tem que ser. Então eu vou ter que utilizar o sinal positivo da aceleração. Caso contrário, ia ter o primeiro membro com valores positivos e o segundo membro com valores negativos. Isso não faz sentido, não é? E então, ficará y é igual a 1 meio de g vezes t quadrado. Então significa que o t, que é o instante em que a pessoa segura a régua na posição y, há de ser igual à raiz quadrada do dobro da posição a dividir por g. E esta é a expressão. Com base na medição a efetuar nesta experiência. Ora, se é com base vamos determinar o tempo com base na medição a efetuar, então a medição a efetuar não é o tempo. A medição a efetuar é a grandeza que eu meço para determinar o tempo. O que é que nós medimos para determinar o tempo? O y. Na resposta, explicito o significado da grandeza que consta da expressão e que é medida nesta experiência. Mas a grandeza que é medida é referida no parágrafo anterior, como sendo com base na medição a efetuar. Portanto, a grandeza que é medida é o y, okay? É isto. E este valor corresponde à posição em que a pessoa B segura na régua que foi abandonada pela pessoa A. É isto. Algumas condições estruturais das vias rápidas e autoestradas contribuem para a segurança dos veículos, etc, etc. Numa determinada via, um automóvel realiza uma trajetória circular de raio 85 metros, como se representa na figura. O automóvel tem uma energia cinética constante de 2,40 expoente 5. Portanto, pelo facto da trajetória ser circular, passamos a ter movimento circular. Pelo facto da energia cinética ser constante, o módulo da velocidade é constante. Então, movimento circular e uniforme. No movimento circular e uniforme, a intensidade da resultante das forças, portanto, a norma da força resultante, é igual à massa vezes a norma da velocidade ao quadrado sobre o raio. Certo? Mas nós sabemos que a energia cinética é igual ao meio da massa vezes o quadrado da velocidade. O que é que nós fazemos aqui? Ora, este valor é exatamente este valor aqui. E então eu vou determinar quanto é que é o produto da massa pelo quadrado da velocidade. Ou seja, o valor de m vezes v quadrado é igual ao dobro da energia cinética. Como a energia cinética é 2,40 expoente 5, então isto vai ficar 4,80 vezes 10 elevado a 5. Ok? E a unidade disto é joule. Agora, significa isto que a força resultante vai ser igual ao produto da massa pelo quadrado da velocidade, que é o 4,80 vezes 10 elevado a 5, a dividir pelo raio, que é 85. E, portanto, 4,8 expoente 5 a dividir por 85 dá um total de 5.647. Portanto, dá 5,6 vezes 10 elevado a 3 newton. Portanto, é este. Um caminhão em movimento, num percurso retilíneo, de desnível acentuado, sofre uma falha no sistema de travagem. O motorista dirige o caminhão para uma rampa de emergência com inclinação alfa, de acordo com a figura. Admita que o caminhão pode ser representado pelo centro de massa e que são desprezáveis todas as forças dissipativas que nele atuam ao longo da rampa de emergência. Esta informação é importante, porque se não atuam forças dissipativas, não há forças de travagem. Portanto, a única força que vai estar aqui aplicada que possa alterar a energia cinética do caminhão há de ser o peso, em particular a componente do peso no sentido oposto ao do movimento. Então vou fazer aqui o esquema. Nós temos o caminhão. Então vamos imaginar agora o caminhão aqui a subir. Temos a direção do movimento, a direção perpendicular à do movimento. As forças que cá estão, temos o peso que
tem a direção vertical, temos a reação normal, e se nós decompusermos o peso nas suas componentes em x e em y, esta será a componente componente perpendicular do peso em relação ao plano, esta será a componente do peso na direção horizontal. Depois há aquela coisa importante que é este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Portanto, são os dois alfa, não é? Este ângulo também é alfa. Então significa que o P de x, que é a componente do peso que vai alterar a energia cinética, é igual ao peso, que é a hipotenusa, vezes o seno de alfa, que é para usar o mesmo valor. Portanto, será igual a mg seno de alfa. Se eu agora aplicar o teorema da energia cinética, eu vou dizer assim: o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Uma vez que, reparem, isto aqui não é uma resposta em movimento, é só para dizer a expressão. Uma vez que, em termos de forças, vocês têm a reação normal e o peso, que decompusemos em x e em y. A componente perpendicular do peso, o P de y, não realiza trabalho, assim como não realiza a reação normal. Portanto, o trabalho da força resultante vai ser só o trabalho do P de x. Então vamos escrever: o trabalho do P, da componente do peso na direção de x, é igual à variação da energia cinética. O trabalho do peso na direção de x é igual ao peso na direção de x, vezes a distância, vezes o cosseno de 180 graus. Naquele trabalho experimental do plano inclinado, em que é um carrinho, em que a variação da cinética é igual ao trabalho do P de x também, aí já é com um ângulo de 0 graus, porque aí o carrinho é abandonado e deixa a rampa. Aqui, como está a subir, o P de x faz 180 graus com a direção de movimento. Isto é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. E o caminhão, ao longo da subida, quando parar de subir, não tem energia cinética, portanto, o fim é nula. Como esta aqui é nula, então significa que mg vezes o seno de alfa, isto é a intensidade do P de x, vezes a distância, vezes menos 1, é igual a menos o meio da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, certo? Agora, posso simplificar a massa, posso simplificar aqui os sinais negativos, e vai ficar que a velocidade inicial ao quadrado será dada por 2 vezes g vezes o seno de alfa vezes a distância. Portanto, estabelece-se aqui uma relação entre o quadrado da velocidade e o valor da distância. Portanto, literalmente, se o caminhão duplicasse a velocidade, a distância que ele precisava para travar quadruplicava. Ok? Se a velocidade do caminhão passar para metade, a distância de travagem passa para um quarto. Por este motivo, é que a velocidade máxima na circulação na estrada é importante. Porque se um carro, em vez de circular a 60, circular a 120 km por hora, e ele, em condições equivalentes de travagem, a distância de travagem aumenta 4 vezes. E 4 vezes, tendo em consideração que nós temos meio segundo de tempo de reação, em circunstâncias boas, é uma brutalidade. Não é? Por esse motivo, para parar num carro que vá a 120 ou 140 km por hora, nós precisamos quase 200 metros. É muita coisa. 200 metros são 2 campos de futebol. Ok? E nós nem sequer temos essa ideia. Agora diz-me assim. Numa determinada ocasião, o caminhão tem 13 toneladas e entra numa rampa de emergência com uma inclinação de 12 graus. E percorre uma distância d. Considera a existência de outras situações em que se altera uma das condições, a velocidade, a massa ou a inclinação. Associa cada uma das situações da coluna 1 à coluna 2. Então vamos pensar. Se a velocidade do caminhão, em vez de ser 130, passar para 120, o que é que vai acontecer ao valor da distância necessária para parar o caminhão? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Portanto, ou é a 1 ou é a 2. Ok? Portanto, ou reduz 20 ou reduz 15. Já vamos ver qual é. Se alterar a massa do caminhão, agora reparem, na dedução que foi feita lá em cima, a distância de travagem depende do quadrado da velocidade, mas não depende da massa, porque a massa simplificou. Então significa que, independentemente do valor da massa, como a massa não é uma das grandezas a considerar, a distância de travagem vai de ser a mesma. Isto é um bocado contraintuitivo. Porquê? Porque no nosso dia-a-dia as forças dissipativas estão lá e a massa aí já não podia ser simplificada. Portanto, a B, não tenho dúvida nenhuma, será a situação 3. Por outro lado, se a rampa for menos inclinada, ora, se a rampa é menos inclinada, o que é que vai mudar? Vai mudar aquele seno de alfa. A componente do peso em x é menor. E vocês imaginem uma situação dia-a-dia. Se eu lanço um objeto por uma rampa muito inclinada, ele percorre pouca distância e para logo.
Se a rampa tiver uma inclinação pequena, então o objeto vai percorrer uma distância maior até parar. Então, se a velocidade do início ao quadrado passa a ser igual a 2g seno de alfa vezes a distância, okay? Então é porque, olhem aqui, a distância passa a ser igual à velocidade inicial ao quadrado a dividir por 2g vezes seno de alfa. Estamos de acordo? Isso é uma dedução. Agora, vou substituir. Na primeira situação, para uma inclinação de 12 graus, a velocidade era de 130 km por hora. Vou calcular a distância necessária para parar o caminhão. Então vai ficar que a distância, isto é tudo para a primeira situação, a distância inicial será igual a 130 sobre 3,6, estou a passar de km por hora para metro por segundo, ao quadrado, dividir por 2 vezes 9,8 vezes o seno de 12 graus. E a distância final seria então 120 sobre 3,6 ao quadrado, a dividir por 2 vezes 9,8 vezes o seno de 12 graus. Portanto, a primeira dá, isto dá 320 metros. A primeira situação dá 320 metros para parar. Agora vou repetir o exercício, mas para a velocidade de 120. Isto dá 273 metros. Quanto é que é o módulo da variação da distância percorrida? De 273 para 320, portanto isto dá 27 mais 20, dá 47 metros. E qual é a percentagem da variação da distância? Que é que me pede aqui, certo? Então será 47 em 320 vezes 100. Portanto, 47 a dividir por 320 vezes 100, isto dá 15%, aproximadamente. Portanto, neste caso já sabemos que será a primeira opção. No último caso, o que é que muda? Na distância final, muda é o valor do ângulo, ok? Então, significa que a distância final na última situação será igual a 130 sobre 3,6 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8 vezes o seno de 10 graus. Portanto, vou buscar só aqui este valor e alterar este aqui para seno de 10. Isto dá 383 metros. Ora, quanto é que é o valor absoluto da variação da distância? Será 383 menos 320, que dá 63 metros. E qual é a percentagem da variação da distância? Dá 63 em 320, isto tudo vezes 100. Sim, se fosse 64, dava exatamente 20%. Isto dá 19 qualquer coisa, portanto vai ser próximo dos 20%. Portanto tem que ser este aqui. Okay. Uma espira metálica retangular é colocada sobre um carrinho de fibra de vidro e este sobe um plano inclinado com velocidade constante. Informação importantíssima esta. Imaginem vocês que esta é a área delimitada pela espira. Agora vamos imaginar a espira a subir o plano inclinado com velocidade constante. O fluxo está relacionado com o número de linhas de campo magnético que interceptam a superfície da espira. Então, imaginem agora. Aqui o fluxo é nulo, certo? Agora começou a aumentar. Volta a aumentar. Agora já é máximo o fluxo. Continua a ser máximo. Continua a ser máximo. E agora vai diminuir. O fluxo era nulo, aumentou, manteve-se no máximo e diminui. O facto do movimento ser uniforme significa que o intervalo de tempo do aumento e da diminuição do fluxo é o mesmo. Tá? Portanto, o único gráfico que é possível será o gráfico. Para determinar as energias de remoção dos eletrões dos átomos, utiliza-se a espectroscopia fotoeletrónica. A figura mostra um excerto do espectro dos elementos do bloco S da tabela periódica presentes na atmosfera do tal exoplaneta, o cálcio e o elemento X. No excerto figuram as energias de remoção dos eletrões de valência dos dois elementos.
Então já sei que os dois elementos têm 2 eletrões de valência. Os elementos que têm 2 eletrões de valência pertencem ao grupo 2 da tabela periódica. Portanto, são os dois metais alcalino-terrosos. Okay? Então, no grupo 2, nós temos o cálcio. Agora, eu não sei onde é que o X estará. Pode estar acima ou pode estar abaixo do cálcio. O que é que eu vejo neste gráfico? Eu vejo que a energia de remoção está a aumentar para a nossa esquerda. Logo, a energia de remoção aqui do X é superior à do cálcio. Uma vez que no grupo a energia de ionização corresponde à primeira energia de remoção, aumenta no sentido decrescente no número atómico, portanto aumenta para cima, então o X, que tem maior energia de remoção, tem que estar acima do cálcio. Ok? Portanto, será o magnésio ou será o berílio. Os dois elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. O elemento X tem um número atómico que é inferior ao do cálcio. Portanto, o grupo inferior. Na figura apresenta-se o espectro da amostra e os espectros atómicos de X e do bário. Então, por partes, nós temos uma amostra de um sal. Como é que eu obtenho este espectro? Eu vou excitar a amostra e depois, durante a desexcitação, há a emissão destas radiações. Atenção que uma amostra de um sal tem lá o catião e tem um anião, portanto não tem só um elemento químico. O espectro que eu estou a ver pode ser a sobreposição de vários espectros de mais que um elemento químico. Okay? E agora o que é que eu vejo? Reparem, as riscas mais marcadas aqui no X estão cá. Está cá esta, está esta está, vejam, estão todas, não é? Estão aqui, aqui. Portanto, o elemento X, de facto, existe na amostra. Em relação ao bário, se vocês repararem, olhem, aqui não há correspondência, aqui não há correspondência, aqui não há correspondência, aqui não há. Portanto, o X está na amostra, mas o bário não está. Okay? O que significa que, de acordo com a informação da figura, a amostra contém cationes de X, uma vez que o seu espectro de emissão tem riscas que resultam da desexcitação dos íons desses elementos. Portanto, tem X, espectro de emissão, obtido através da desexcitação. Realizou-se uma atividade que visava a identificação de cationes metálicos em 3 amostras distintas de alguns sais, os cationes representados por MnOTW, portanto, serão um dos de cima, não é? Temos cloretos e sulfatos disponíveis. Então, os alunos embeberam pedaços de algodão em etanol, em álcool, colocam em 3 cadinhos de porcelana, adicionam a mesma quantidade de cada um dos sais aos cadinhos. Ou seja, essencialmente, o que é que eles fazem? Pega-se em algodão, põe-se com álcool, o álcool é o combustível, o algodão é uma espécie de reserva para o combustível, incendiamos essa mistura do algodão com o combustível e colocamos lá algum dos sais. O que é que vai acontecer? A combustão liberta energia, essa energia produz a excitação da amostra e a mesma, durante a desexcitação, emite radiação, que vai ter uma cor característica à qual nós vamos associar o catião. E então, temos o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1, usando o cloreto do N, obteve aqui uma cor amarela. Portanto, isto aqui será um sal que contém o catião de sódio. Depois, temos aqui o verde claro, e o verde claro será um sal que contém bário. Um azul esverdeado terá cobre. O vermelho tijolo será cálcio, também poderia ser lítio. O verde claro, então nós já sabemos que é o bário. O lilás amarelado, nós não sabemos o que existe aqui, ok? O lilás amarelado pode ser resultado de uma contaminação da amostra, mas se vocês repararem, há aqui uma coisa que é mais ou menos evidente, que é tudo cloreto, e na única experiência em que a coisa não correu bem, nós usamos um sulfato. O que é que nós podemos estabelecer? Que relação? É que provavelmente o anião sulfato não é apropriado para este teste. Porque, vocês recordam-se porque é que nós, quando executamos esta atividade experimental, se usavam os cloretos? Havia uma razão, que era o anião cloreto, na desexcitação, emite fora da zona do visível. E, portanto, não interfere com a observação. Portanto, eu quero observar as radiações emitidas na desexcitação dos cationes. Se o cloreto, na desexcitação, emite fora do visível, ele não vai afetar a minha observação. E, portanto, mostro qual dos grupos não atingiu totalmente o objetivo. Então, qual é o grupo que não atingiu totalmente o objetivo? Será o grupo 2. Duas razões. Uma em relação ao procedimento
e outra em relação à interpretação dos resultados. Ora, em relação ao procedimento, não utilizaram sais com o mesmo anião em todos os ensaios. E desta forma, não seria possível estabelecer uma relação direta entre a cor de chama e o cátion. Ou seja, se eu quero estabelecer uma relação direta entre a cor da chama e o cátion, então o anião tem que ser sempre o mesmo. Uma bola de voleibol e uma de futebol foram lançadas para cima a partir da posição y0 com velocidades iniciais de módulos 5 e 4 metros por segundo, de acordo com a figura. y0 é o nível de referência da energia potencial gravítica. Diz, filho. Diz, amor. É neste exercício. Ok. Então, vamos seguir as instruções. Primeiro, isto é o zero. Ok? Nível de referência potencial gravítica, altura zero. A resistência da área é desprezável. Estamos em queda livre. Não se esqueçam que queda livre não tem que estar a descer, não é? A força resultante é igual ao peso. As bolas podem ser representadas pelo centro de massa. Portanto, em translação apenas, não vão rodopiar. Determine, mediante considerações energéticas, as equações do movimento não podem ser utilizadas nesse exercício. Não é? Então, o que é que nós vamos fazer? Como estamos em queda livre, então há conservação da energia mecânica. Se há conservação da energia mecânica, porquê? Quando nós estamos em queda livre, a força resultante é qual? É o peso. Quando só atua o peso, nós sabemos que a variação da energia mecânica é igual ao trabalho das forças não conservativas. Neste caso vai ser igual a zero. Se nós atirarmos uma bola para cima e queremos determinar qual é o ponto de altura máxima, então nós vamos dizer que, uma vez que a variação da energia mecânica é igual a zero, e as bolas estão a ser lançadas da altura zero, então na posição inicial só possuem energia cinética. Então dizemos que a energia cinética do início é igual à energia potencial gravítica final, pelo que o meio da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado será dada por mg vezes a altura final. A massa simplifica, mais uma vez, e por isso a altura máxima, que será a altura final, será dada por a velocidade do início ao quadrado sobre 2 vezes g. Então, vamos fazer a altura final que foi alcançada pela bola de vôlei e a altura final que é alcançada pela bola de futebol. Então temos 5 ao quadrado sobre 2g, dividido por 4 ao quadrado sobre 2g, simplificamos o 2g, portanto fica 25 16avos, que dará 1, qualquer coisa. Então, 25 16avos dá 1,56. Qual dos esboços pode representar a componente escalar da força resultante que atua na bola de voleibol em função do tempo, desde o instante em que a bola é lançada até o instante em que atinge a altura máxima? Então vamos fazer uma coisa mais ou menos simples, que é, nós lançamos a bola. Imaginem qualquer uma delas a subir. Okay? A subir ou a descer, tanto faz. Se for a subir, a força que está a atuar na bola é o peso. Vai ser movimento retardado. Quando a bola alcança a altura máxima e depois começa a descer, okay? Então a força resultante que cá está continua a ser o peso. Logo, a força resultante é o peso. É constante. Se a força resultante é constante, então este e este está excluído. Neste referencial, a força tem um sentido negativo do referencial. Então, uma força que é constante e é negativa. Uma força constante negativa é a opção C. Qual das opções pode representar a equação que permite obter a componente escalar da velocidade da bola em função do tempo? Então, a equação genérica da velocidade é a velocidade de um objeto será
igual a mais ou menos a velocidade com que ela é lançada, mais ou menos a sua aceleração, vezes o intervalo de tempo. O intervalo de tempo, por seu lado, é o instante final menos o instante inicial. Porquê é que nas nossas equações nós geralmente só punhamos um t? Porque se o instante inicial for igual a zero, então o ΔT ficou só igual a t. Mas quando o instante inicial não é zero, eu, ao instante inicial, tenho que subtrair o instante em que o corpo começou a mover-se. Porque, de facto, se a velocidade está a variar de acordo com esta relação, no instante 5, começando o corpo a mover-se no instante 3, o domínio da minha função é de 3 em diante. Portanto, tenho que fazer t menos o 3. Então, neste caso, a aceleração tem um sentido negativo referencial, portanto, não podia ser este, nem podia ser este. E uma vez que o corpo inicia o movimento 3 segundos mais tarde, então significa que não pode ser este, portanto, fica a opção B.